Alô? Oi. Vocês estão... Eu vi aqui nos comentários que a apresentação não saiu. A apresentação ficou normal aqui o tempo todo. Ah, não, tá. Eu só vi um comentário aqui. Não sei como é Não, que foi para Stephanie. eu parei a gravação para não ficar o vídeo muito longo. Agora eu vou reiniciar a gravação com a outra parte. Ok? Se tiver alguma dúvida, por favor, né? Chama pelo chat ou pelo próprio microfone aqui. Iniciou a gravação, né? Sim. Sim. Então, agora, no segundo momento do uso do conceito do híbrido, é como nós usamos o conceito da hibridização para outros átomos que não sejam os átomos de carbono. Então, por exemplo, nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio e o oxigênio na água, né? Eles têm ângulos de ligações de 107 graus e 105. Então, vê que esses ângulos, eles estão bem além, né, do ângulo original do nitrogênio no orbital P. Então, o nitrogênio tem um híbrido, tem uma configuração eletrônica, né, que ele é o S2 e o P3. Né? O oxigênio ele é S2, P4. Então, para o nitrogênio, os três orbitais estão aqui. Então, ele é trivalente. O oxigênio é divalente. Então, naturalmente, na sua configuração eletrônica, do oxigênio e do nitrogênio, eles executam, eles fazem as três ligações ou as duas. Mas veja que o carbono, por que a teoria nasceu com o carbono? Porque o estado fundamental do carbono, ele tem dois orbitais sempre enchidos. Então, ele seria divalente. E nós sabemos que o carbono é tetravalente. Então, é importante verificar assim, que no nitrogênio, ele poderia tranquilamente executar as três ligações e ser trivalente, assim como a água. O problema daqui é, se você usar os orbitais originais, orbitais P, esses orbitais, lembram daqui, né? Os orbitais P originais, eles estão orientados a 90 graus. Então, nós esperaríamos que para a água e para a amônia, os ângulos de ligações, eles deveriam ser de 90 graus. E os ângulos aqui são bem maior que 90 graus, são 107 e 105. Então, uma alternativa é admitir que você tem um híbrido entre os três orbitais P, sempre preenchidos, e um orbital preenchido. Então, você vai constituir um orbital sp3. Mas cuidado aqui, esse híbrido do nitrogênio tem um orbital preenchido. O orbital do oxigênio, o híbrido, ele prevê, então, a fusão do 2s com os três orbitais p. Só que agora, no híbrido, aparecem dois orbitais preenchidos. Então, para a amônia e para a água, essas bolinhas representam os pares de elétrons livres do nitrogênio e do oxigênio. E esses orbitais são híbridos, e o híbrido do nitrogênio e do oxigênio é um híbrido sp3. Assim, os ângulos de ligação aqui, eles não serão mais de 90 graus. Serão mais próximos do 109 do que do 90. Por que mais próximo? Porque tem uma geometria e tem um híbrido sp3. Então, o nitrogênio agora, ele terá três ligações descritas como sendo híbridas sp3,
e um orbital contendo um par de elétrons não ligantes. Na água serão, então, dois orbitais com dois elétrons em cada um não ligantes e uma ligação OH no ângulo de 105 graus. É interessante, então, verificar assim, né? Se você fosse descrever a água no modo esperado, né, que é usando, né, a configuração eletrônica original, o que você teria? Isso aqui, né, ó, os dois pares de elétrons em orbitais P, ou os dois pares de elétrons em orbitais, vamos dizer assim, híbridos. Então, essa é a diferença, né, entre você assumir o híbrido ou você não assumir o híbrido. Né? Mas nós vamos usar essa ideia, né, da fusão desses orbitais e a formação dos materiais híbridos, oxigênio, nitrogênio e assim por diante. Muitas vezes, pessoal, nós olhamos uma estrutura química e localizamos os heteroátomos. Por exemplo, aqui, numa amina, numa amida, numa amina, num éster, num éter, num composto aromático. E os átomos, os heteroátomos, em teoria, eles deveriam ser todos sp3, tá? Por quê? Bom, porque eles têm duas ligações e dois pares de elétrons. Nitrogênio, 3 ligações e um par de elétrons. Mas, na realidade, esses átomos têm um híbrido sp2. E por que assim? Porque aqui nós vamos encontrar o conceito da ligação deslocalizada, em que esse par de elétrons interage com a ligação dupla. Né? E aí transforma do híbrido sp3 para um híbrido sp2. Então, aqui seria o ponto de partida para nós discutirmos as ligações deslocalizadas, as fórmulas de ressonância que o Lewis propõe. Tá? Bom, com relação à direcionalidade das ligações, nós vamos agora reforçar um pouquinho mais, olhando os aspectos de energia e os aspectos de estrutura. Então, como referência, né, uma ligação no carbono sp3, sp2 e sp, carbono e hidrogênio, as distâncias de ligação, posta aqui, as energias de ligação. Então, observem que, à medida que você sai do carbono sp3 para um carbono sp, a distância diminui e a energia fica maior, ou seja, os átomos se aproximam, e ao se aproximar, as ligações ficam mais robustas, ficam mais fortes. Por quê? Porque é o critério da direcionalidade. Então, veja, no modo didático, um orbital híbrido sp3, um sp2 e um sp. Quanto maior o caráter S, aqui é 50%, aqui é 33% e aqui é 25%. Quanto maior o caráter S, mais o orbital híbrido se assemelha com o núcleo. Então, ele fica mais simétrico, ele vai aumentando a densidade do orbital e vai ganhando no critério simetria. Então, esse orbital que se assemelha mais ao núcleo, ele tem uma atração com o núcleo muito mais intensa do que o sp2 e do que o sp3. E isso implica em ligações mais fortes. Então, a direcionalidade faz isso também, de criar ligações mais fortes com aqueles orbitais que têm uma simetria mais esférica, ou que tem maior caráter S. Né? Uma ligação simples é a mesma coisa. Simples, dupla, tripla. Distância de ligação. Energia de ligação. Olha o que acontece. Né? Ligação simples, as ligações são mais longas. Ligação tripla, a ligação é mais curta. Se a ligação é mais curta, os elétrons, naquela ligação covalente, estão confinados num espaço mais próximo da região nuclear. Então, uma carga nuclear positiva, a carga dos elétrons negativo, eles se atraem mutuamente. Então, a ligação fica muito mais forte. Ligação tripla, mais estável.
Ligação simples, menos estável. Por quê? Porque é o caráter S que está definido. Né? Uma ligação dupla do oxigênio ou do nitrogênio, olha aqui, a comparação. Agora eu tenho uma ligação com um heteroátomo. Por que com o oxigênio é mais forte, com o nitrogênio é mais fraca? Porque a diferença de eletronegatividade é maior, ou porque o átomo de oxigênio tem uma carga nuclear mais prótons do que o nitrogênio. E, por consequência, o par de elétrons aqui, das ligações simples e duplas, eles estão mais presos, mais confinados nessa região. E aí a ligação se estabelece de maneira mais efetiva, mais eficaz. Bom, comparamos a ligação simples, carbono-carbono. Compare uma ligação simples, carbono-N e tripla. Pela mesma razão, 1,47, 1,16. A ligação simples é mais longa, a ligação tripla é mais curta. A ligação mais curta, mais estável. A ligação mais longa, menos estável. Tudo isso aqui você vai explicar basicamente usando o conceito do caráter S. Os orbitais de maior simetria, os orbitais mais esféricos, eles estão mais próximos da região nuclear. Eles são atraídos pelo núcleo mais intensamente. E, por consequência, a ligação é mais forte. Tá? Aqui embaixo, né, está uma sequência de dados só de ligações simples. Carbono, carbono, carbono N, carbono O, carbono enxofre, carbono silício. Observem as distâncias de ligação e observem as energias respectivas. Olha, carbono O é a mais estável de todas. Tá? O oxigênio é o mais eletronegativo. Então, a ligação simples é mais efetiva para aquele átomo que tem a maior eletronegatividade. Por consequência, a distância diminui. Quando você compara com o terceiro nível, que é o enxofre e o silício, então, para o enxofre e para o silício, você agrega um nível de valência a mais. Isso significa que a ligação que tem o par de elétrons aqui, ligação simples, ela está mais distante dos núcleos. Então, a distância aumenta e a ligação se enfraquece. Que nós encontramos ligações mais fracas naqueles compostos que têm os elementos do terceiro nível e ligações mais fortes com aqueles compostos que têm os elementos do primeiro nível. Tá? Então, isso é importante porque nos ajuda a compreender, né, quais ligações são mais fortes e quais ligações são mais fracas. Tá? A regra de Benz é uma outra forma que nós usamos para nós explicarmos a influência da eletronegatividade. A regra de Benz é uma maneira de nós tentarmos explicarmos as diferenças dos ângulos de ligação nas moléculas. Então, por exemplo, tu tem aqui um composto que tem flúor com 3 hidrogênios e aqui 2 flúoros e 2 hidrogênios. Se nós olharmos os ângulos de ligação flúor, flúor, hidrogênio, hidrogênio, o que acontece com esses ângulos? Então, aqui está o dado. Hidrogênio, hidrogênio, 111 graus. Flúor, flúor, 108. Por que esses ângulos diminuem e aumentam dependendo da eletronegatividade? Porque cada átomo que se liga ao carbono demanda do carbono um orbital que tem que ter um caráter S e um caráter P maior ou menor. Né? Então, o elemento de maior eletronegatividade, que é o flúor, o que ele exige? Ele exige do carbono um orbital mais doador, um orbital que tem um caráter S menor, né? Que tem um caráter P maior. Já o hidrogênio é o inverso. O que acontece com o ângulo? O ângulo diminui. Então, o flúor exige do carbono um orbital com menor caráter S e maior caráter P. Recordando, o caráter S implica um orbital mais esférico, mais próximo do núcleo. Um caráter P, o orbital se afasta do núcleo. E o orbital P original
tem um ângulo de ligação de 90 graus. Então, o ângulo cai. Então, aqui o ângulo é menor e aqui é maior. Então, a regra de Bennet diz isso, né? Os átomos de maior eletronegatividade exigem orbitais de maior caráter P. E o ângulo cai. Tá? Assim vale, então, para outros átomos. Só que aqui eu vou lembrar a vocês, né? Nesse caso aqui do silício, que tem 2 metilas em flúor, né? Aqui tu tem uma consideração do volume da metila que poderá interferir. Mas, de qualquer modo, o menor ângulo aqui e o maior ângulo aqui implica este orbital com maior caráter S e esse orbital com maior caráter P. Tá? Se você quiser comparar as distâncias de ligação, tu vai enxergar assim. Uma ligação carbono-silício mais longa e uma ligação silício-cloro mais curta. Ou uma ligação silício-flúor mais curta. Por que tem que ser assim? Porque o carbono, porque o cloro, por exemplo, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, o que ele exige do silício? Um orbital com maior caráter P. Agora, o inverso, né? Quando o átomo oferece orbital S, então a distância de ligação aumenta. E aqui a distância encurta. Ligações mais curtas e ligações mais longas. Tá? Então, a regra de Bennet ela é interessante para avaliar ou para explicar, né, o efeito da eletronegatividade nos ângulos de ligações dessas moléculas. É importante também que você tenha átomos de tamanho relativo próximos, não muito distintos, né? Senão fica difícil fazer a avaliação. Nós podemos calcular o quanto, né, do percentual de caráter S e P tem essas ligações a partir dessa expressãozinha bem simples aqui, né? É uma dependência angular, então esse ângulo de ligação aqui vai variar, e essa variação vai nos dar o percentual de P ou de S. Então, se tu quer calcular quanto de percentual de S tem na ligação, você usa a expressão cosseno do θ, que é igual ao S sobre S menos 1. Ou do P, cosseno de θ, que é igual a P menos 1 sobre P. Então, essa expressão nos dá o percentual de caráter S ou P em cada ligação. No carbono original, o percentual é 25. Mas nesses carbonos que têm flúor, por exemplo, o percentual do P tem que ser maior, né? E do S tem que ser menor. Tá? Então, é importante isso. Olhem aqui no desenho, né? O que está escrito aqui, né? Que o percentual de caráter S nas ligações não são iguais. Então, na ligação carbono-flúor, o P tem que aumentar e o S tem que diminuir. Na ligação carbono-hidrogênio, o S aumenta e o P diminui. Qual é a consequência? É que se você tem um caráter S menor, então não é 25%, é abaixo de 25%. Coisa que no carbono original, não. Aqui são exatamente iguais em 25%. Tá? E, por fim, aqui, a teoria, né, da Valence Shelf Electron Pair Repulsion Theory, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos que o Wilson utilizou, né, para que nós possamos compreender um pouquinho como que se dá as estruturas das moléculas. Então, aqui são vários exemplos que vocês já conhecem da inorgânica, né, apenas para recordar. Né. Por exemplo, PCl5, que estrutura tem esta molécula? Então, quando você faz a distribuição eletrônica do fósforo, né, você vai encontrar no estado fundamental essa configuração, né, e no estado eletrônico, tu vai ter uma configuração de um híbrido em que você vai usar um orbital D. Né? De que maneira? Observem que no estado fundamental tem o 3s2, 3p3. E aqui não está descrito o 3d0. Então, para efetuar 5 ligações, o que o fósforo faz? Ele muda o seu híbrido.
e ele promove um elétron do orbital S para o orbital D. Então, tem um S, 3p e um D. Então, tem 5 orbitais híbridos S, P, 3, D. E os 5 orbitais se organizam através de uma figura imaginária, né, de uma bipirâmide trigonal. Na direção vertical, você coloca os átomos de cloro, e na horizontal, os 3 átomos de cloro. Então, o total dá 5 átomos, e a molécula é simétrica. Quando você olha para o enxofre, como outro exemplo, né? Então, o que é o enxofre? 2, 8, 6. Então, o enxofre pertence ao nível 3 e tem orbitais D. Então, se você preencher o enxofre com os elétrons, olha aqui, nível fundamental é S2, P2, P1, P1. No estado híbrido, o que aconteceu? 2 elétrons são promovidos para os orbitais D vazio. Então, esses 2 orbitais D, mais 3 aqui e o mais 1, originam um híbrido que é o chamado sp3d2. 6 orbitais com uma distribuição simétrica através de um octaedro. No octaedro, na estrutura octaédrica, tu tem uma base quadrada, né? E essa base quadrada tem agora nos seus vértices 2 átomos de flúor. Então, no total tem a molécula, né, apresenta 6 átomos de flúor. Ok? Bom, aí você vai avançar um pouquinho mais. Silício, né? De novo, o silício tem o terceiro nível, 4. Então, o que acontece com o silício? Agora ele usa 2 orbitais D vazios, 2 ou 1, né? Então, tu tem um silício, por exemplo, SF5-1. Então, tu parte do SF4 e adiciona um átomo de flúor, ou um ânion. Então, o ânion pentafluoreto de silício é, na verdade, uma espécie carregada com um sinal negativo. Esse sinal negativo é a carga formol. Então, o que é a carga formol? É o sinal algébrico que resulta, né, do número de ligações que o átomo executa, que é diferente do natural. Então, o silício naturalmente executa quantas ligações? 4. E aqui tem uma a mais. Então, ele só pode executar uma a mais se ele ganhar um elétron. Por isso que ele fica com uma carga negativa. Então, aqui no silício, o híbrido será SP3D. É um SP3D. E aí tu tem 5 átomos, ou 5 substituintes, e a distribuição simétrica deles tem que ser nessa forma aqui, que é a base trigonal, e é uma bipirâmide trigonal. 3 átomos de flúor aqui e 2 átomos de flúor aqui. E essa molécula é simétrica e apolar. E aí, claro, você vai olhar na sequência, né, vários átomos com os tipos de híbridos, de geometrias, linear, trigonal, tetraédrica, bipirâmide triangular, octaedra. Quais são os átomos que irão ocupar, né, irão apresentar esse tipo de geometria, linear, trigonal? Quantos pares de elétrons eles têm, né, ou se não tem. Então, o que acontece, e eu quero chamar a atenção de vocês, o carbono, que é o nosso interesse, ele está aqui, né? Então, o carbono, ele é especial, né? Por quê? Porque ele forma um tetraedro, e esse tetraedro não tem pares de elétrons disponíveis. Ele sempre usará as suas ligações com átomos reais. Então, a sua geometria pode até se distorcer, mas sempre será um tetraedro. Coisa que não acontece com o nitrogênio, que não acontece com o oxigênio, que não acontece com enxofre, que não acontece com fósforo, que não acontece com silício. Então, quando eu mencionei lá no início das nossas aulas que o carbono é configuracionalmente estável, é exatamente isso. Exatamente isso.
por sorte, ele é o elemento básico da nossa Constituição. O organismo vivo, animal, vegetal, é a base do carbono. E por quê? Porque ele sempre formará quatro ligações. Tudo bem, ele pode formar quatro ligações simples, pode formar duplas, triplas, nenhum problema. Mas o carbono não tem, ele não tem possibilidades. A ele não é atribuído a possibilidade de expandir a esfera de valência. Nota aqui, no silício, o silício é igual ao carbono, ele é um tetravalente, mas o silício pode ser tetraedro, trigonal bipiramidal e pode ser octaedro. Então, são três estados configuracionais do silício. E aí ficaria um sistema muito instável. Se eu pegar o enxofre, pior ainda. Né? Então, é muito importante essa tabelinha para que você tenha ideia da importância dessa configuração estável, especialmente para o átomo de carbono. Tá? Então, assim, nós terminamos essa parte inicial, né, que diz respeito à ionização, e eu vou... Está gravando aí, pessoal? Sim. Porque, na verdade, aqui ele não... Ele não... Aparecendo na gravação. Mas eu não tenho a opção de parar a gravação agora. Ué. Eu queria parar ela porque eu vou reiniciar com a... Mas tudo bem. Né? Então, eu vou parar esse compartilhamento, né? E alguma dúvida dessa parte do tópico da ionização? Não sei por que não estou sem a possibilidade de parar a gravação. Uma coisa está acontecendo aqui.